Olá, pessoal! Muito bem-vindos novamente ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da engenharia. Estamos aqui com o nosso episódio número 4, em continuidade a um assunto, né? Na verdade, o assunto tem interface, né, com o anterior, mas a gente vai explorar mais a parte técnica aí, a experiência do nosso convidado, né, do Alexandre Sonsini, aí do nosso episódio anterior, né, Gi? Acho que Isso rendeu aí. tanto que... Não, a gente tinha que continuar, não dava pra parar ali, não. A experiência é tanta que não dá pra falar em um só. Não Se dá. a gente deixar falando... Vai, A gente vai termina o dia. Vai ficar o dia inteiro, tem tanto assunto que a gente pode ir falando, Sim. falando. É isso aí, um E a gente- prazer. E a gente fala bem pouquinho, assim, né? Aqui a gente tem que até pedir senha, uma fala em cima da outra. Um prazer estar aqui com você de novo, Alexandre, e você ter disponibilizado mais uma horinha aí do seu tempo para gravar aqui com a gente. Mais uma vez, prazer é todo meu estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente aprende, né? Top. Esse acho que é o foco. Isso aí. Ale, a gente falou no episódio anterior sobre capacitação de mão de obra, né? Que é um trabalho legal que você está desenvolvendo aí e já identificou. Todos nós vivemos essa necessidade do dia a dia. E nesse episódio, a gente gostaria também de explorar um pouco a sua experiência na parte de manutenção e refazimento, que é uma área também que você está atuando bastante com a Sonsini, né? Até gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na Sonsini, que acho que a maioria do mercado de import conhece muito pela detalhes, né? Pela É isso aí. execução. Mas É. eu acho que seria legal você falar um pouquinho pra gente do seu trabalho com a Sonsini. Em 2018, eu comecei foi quando eu comecei a pós também, né? E abriu algumas flashes, assim, você né? fala, poxa, tem um mercado muito mal trabalhado. Porque se a impermeabilização ela é um problema para o construtor, é uma dificuldade para o construtor que tem uma engenharia, que tem um projeto, que tem Vários profissionais estrutura, envolvidos, né? imagina como isso funciona para um condomínio, né? E a Gia é de patologias também, né? Ela sabe. Sim. As obras estão envelhecendo. As construções novas, elas podem diminuir ou parar. E isso aconteceu, foi uma das coisas que me fez startar a Sonsini. Nós estávamos passando por uma crise econômica, onde as construtoras, as obras novas, que é o foco da Detalhes, diminuíram muito o volume. E foi, poxa, e se parar? Eu enxerguei concorrentes, grandes aplicadores fechando, A gente né, teve mesmo por um conta momento bem crítico. de construtoras que pararam as atividades, grandes construtoras que pararam, de um dia para o outro, 70 canteiros fechando. Sim. Você imagina como isso afeta. Então, isso foi uma preocupação minha e, ao mesmo tempo, eu estava enxergando um novo mercado. E a necessidade desse mercado, porque as obras novas podem parar, mas os prédios construídos continuam envelhecendo. Exatamente. E a gente, como a gente falou no episódio anterior a respeito de quanto a gente está evoluindo na construção, a gente também vê obras novas Com muitos com problemas, né? muitas patologias, com muitos problemas relacionados à impermeabilização. Então, eu falei, poxa, tem um campo aí, não só para atividade comercial, para o trabalho, né, para empreender nesse ramo, mas também tem uma fragilidade que pode ser explorada tecnicamente. A gente pode evoluir esse mercado também, né? Então, pode investir nesse mercado. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver os trabalhos da Sonsini, focando condomínios, reabilitação de impermeabilização, que é a minha expertise, né? Claro que a minha expertise é muito maior, né? Eu fiz das 600 obras, eu com certeza não fiz 50 reformas, né? Não foi 10% desse total é de reformas. A maioria das obras são obras novas. Quando a gente trabalha com reforma, sempre reformas que tinha uma construtora fazendo toda a parte civil e a gente está trabalhando lá com a impermeabilização. Mas a gente tem essa visão do refazimento da impermeabilização, do que precisa ser feito para reabilitar uma impermeabilização e do diagnóstico. Diagnosticar qual realmente é o problema que causou aquela falha,
né? Qual que é a durabilidade do sistema, que sistema que está lá aplicado. Então, foi aí que nasceu a Sonsini como consultoria para condomínios. Foi esse o primeiro passo. Abrindo um parênteses aqui, né? O que a gente vê muito em obra é o pessoal tratando quando já tem um problema, né? Começa os paliativos, né? Ao invés de você buscar a causa e tratar a causa, o pessoal trata já a manifestação. Então, isso é uma coisa muito interessante. Porque a gente também não tem essa cultura de manutenção. Verdade. Principalmente as obras residenciais. Sim. Né? Os empreendimentos residenciais, a indústria tem. Um pouco mais. Tem. Né? Porque um custa mais caro, porque né? ela sabe quanto custa parar uma fábrica. Exatamente. Parar uma produção. Então, ela tem isso em plano de manutenção. Ela tem as manutenções que são feitas de rotina. Ela tem um plano de parada. Então, ela se programa para parar, né? A cada 3 anos eu vou parar para fazer tal coisa. Os condomínios não têm essa cultura. E a gente agora está começando a desenvolver não só a cultura, mas a metodologia para isso, né? Então, a partir do momento que a norma de desempenho obrigou as construtoras a entregar um plano de manutenção para os condomínios, então os condomínios mais novos aqui já tem um plano. Claro, ainda estamos aprendendo, né? Então, esse plano de manutenção ainda não é um plano de manutenção completo, não traz todas as informações, ele ainda é um plano... embrionário ainda. Nós estamos melhorando, né? É uma evolução, é natural que evolua. O que a gente não pode deixar é ficar sempre igual, né? Sim. Não podemos falar, não, tá bom assim. Não tá, tem que melhorar. A gente estava até conversando antes que o plano de manutenção, por exemplo, pela norma, né, porque existe uma norma para elaboração do plano de manutenção. A norma fala sobre os projetos que precisam constar no documento. Inclusive, o projeto de impermeabilização é um dos documentos que tem que constar no às vezes não tem nem o projeto, quanto mais o plano de manutenção. Como é que vai colocar o que não tem? Mas agora pensando nisso, né, que a gente sabe que quando você fala assim, você tem um projeto de impermeabilização, não, mas isso não é obrigado ainda. Se a gente pensar por um outro ângulo, que a gente está falando em manutenção, você vê aí que tem uma certa obrigatoriedade, né, ou não ainda. Eu entendo que todos os projetos complementares, todas as disciplinas que foram efetivamente implantadas numa obra, precisam de projeto. Não, eu também entendo isso, essa é a minha visão. Se você fala assim, os projetos complementares, eles não aparecem como projetos obrigatórios, ou os complementares que forem necessários. Se você impermeabilizou, o projeto complementar de impermeabilização é necessário. Sim. Se você fez ar-condicionado, o projeto de ar-condicionado é necessário. Mas eu não tenho ar-condicionado. É um edifício popular, não tem entrada, não tem previsão de ar-condicionado. Então tá bom, então você não tem ar-condicionado. Mas impermeabilização, do básico até o alto padrão, você vai ter impermeabilização. Então eu entendo que impermeabilização é um projeto complementar obrigatório. Para todos os tipos de incorporação. A norma de arquitetura, a última revisão, o de impermeabilização passou a ser complementar, ter o mesmo peso de um projeto de instalações hidráulicas e elétricas. Ou seja, né? Então é obrigatório. Outro ponto, o Alexandre comentou da obra, mas a própria norma de desempenho, ela chama as normas de impermeabilização. A 9575, que é de projeto, a 9574, que é de execução. Então, assim, eles têm que seguir norma de desempenho. O projeto de impermeabilização está lá dentro. Então, precisa ter o projeto. É obrigatório, sim. A norma de desempenho, ela ainda causa bastante no mercado, né? Porque eu acredito que o povo saiba da existência, saiba o que ela diz, porém não sabe interpretar muito bem. Acha que é a norma que dita todas as regras. Mas, na verdade, ela chama outras normas para compor, então você pensa no sistema. Você não vai pensar, não, a norma falou que o seu produto tem que atender. Não, pera, não é o meu produto, é um sistema. E é por isso que as manutenções das obras antigas, né, e das obras novas não estão sendo bem realizadas. Então, você não tem uma manutenção preventiva,
acaba gastando com a Corretiva. manutenção corretiva. Além de ser mais caro, o transtorno para o condomínio é muito maior, né? A intervenção e tudo mais. Né? Você começa a ter outras patologias, outras manifestações patológicas, que o custo do reparo é ainda maior. Porque quando a gente fala de impermeabilização, qual é a principal função da impermeabilização? Para as pessoas é a habitabilidade, né? É a salubridade do ambiente. Mas para o edifício é a proteção da estrutura, Sim. é a estabilidade, é a garantia da estabilidade da estrutura. Então, se você tem uma estrutura que está lá recebendo infiltração, a água está passando, oxigênio, está oxidando a armadura, você vai precisar fazer uma recuperação estrutural. Na Sonsini eu tenho hoje, na data de hoje, um estudo de custo que o custo da impermeabilização é 3 vezes menor do que o custo do reparo estrutural. E o reparo estrutural superficial. Então, falando assim, sabe aquelas ferragens que estão começando a aparecer, está começando a só para tirar, tratar a leve. Ferragem e recompor. Isso, aquela superficial, ela é 3 vezes maior, o custo é 3 vezes maior do que refazer a impermeabilização. Olha Caramba, só. já dá para divulgar um artigo aí, Alexandre. Então, legal publicar. Isso eu falo muito quando eu vou apresentar os laudos nos condomínios. Eu falo, pessoal, tá sim. Isso é um custo? Tá vendo? Tem uma corrosão pontual. Se isso virar generalizado, se generalizar, e a água ela vai percolando e vai apresentando outros pontos, o custo para refazer vai ser muito maior. Então, o condomínio não tem grana agora para fazer a reforma. Vai ter que ter mais ainda. Capitaliza o quanto antes. Se for o caso, estuda um financiamento. Sim. Existem algumas empresas não são bancos, né? Os bancos têm uma dificuldade para financiar para condomínios, porque o condomínio não tem ativos que podem ser penhorados. Entendi. Então, algumas fintechs financiam ao condomínio, porque o condomínio, apesar de não ter ativos para ser penhorado, ele é um bom pagador, ele é um ótimo pagador. Verdade. Dificilmente ele fica inadimplente. Então, o condomínio não tem grana, não tem caixa para fazer a reforma, falou, vamos fazer um estudo. Quando eu apresento a consultoria, eu apresento o valor estimado da obra. Para eles se programarem. Não tem dinheiro agora, vamos montar um caixa e vamos fazer um plano para poder fazer a obra o quanto antes. Porque se você não gastar 10 agora, você vai gastar muito mais, né? 40 daqui a algum tempo. Ô Alexandre, e com a Sonsini, uma curiosidade, você já pegou para fazer consultoria em alguma obra que você executou pela Detalhes? Ou não? Não, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu até dei orçamento em uma, mas eu não peguei a consultoria. E obras novas? Assim, consultoria em obras novas? Isso acontece muito. Muito. Assim, às vezes até dentro da garantia? Muito dentro da garantia. Assim, por uma questão ética, como eu, na Detalhes, ainda presto serviços para construtoras, quando eu tenho uma demanda que é uma demanda que muitas vezes é uma demanda que vai levar para o judicial, né? É uma cobrança que a construtora vai ser acionada pelo condomínio, eu não faço. Né? Eu faço mais... Tem um problema do condomínio, vamos resolver o problema com o condomínio. Né? Não, nem atuo para particulares. Tem um apartamento que está vazando no outro. Área comum que você vai ali. Trabalho, é para o condomínio, trabalho né? para o condomínio, né? Nas consultorias. É um foco que eu desde o começo, falei, não, vou trabalhar dessa forma. Então, até cheguei a ser chamado em alguns condomínios que eram condomínios novos, problemas, assim, bastante graves. E aí eu faço uma orientação informal, né? Isso aqui tem que mudar, fazer tal coisa e tal, mas eu não pego a consultoria para levar para o judicial, né? Porque essas demandas acabam chegando no judicial, infelizmente. Né? Era uma curiosidade de saber, assim, que esses novos, né, que apresentam problemas, se com relação a essa parte do projeto e de plano de manutenção, se já tem essa documentação. Se você chegou a ver... É o que eu falo, a gente está evoluindo na questão de projetos, né? Se você pegar o histórico, meu histórico, 27 anos, eu acho que eu trabalhei 15 ou 17 anos com pouquíssimos, raríssimos projetos, né? A gente tinha poucos profissionais de projeto no Brasil. Sim. Então, só obras de referência, obras
que eram muito especiais, assim, do ponto de vista construtivo, é que recebiam essa atenção num projetista de impermeabilização. Então, nas obras, mesmo as que têm projeto, a gente vê falhas de projeto, né? Vê um projeto um pouco simplificado. Existiam muitas especificações de fabricantes, né? Então, Verdade, você fala assim, tem projeto? Eu tenho um projeto aqui. Aí você fala, projeto do isso fabricante aqui não tal. É bem um projeto. Isso aqui é uma especificação. Não só dos fabricantes. E isso aí eu coloco parte dessa responsabilidade em mim também. Porque eu, como aplicador, eu aprendi num momento em que não existia projeto. Então, quem especificava a obra? O aplicador. Quem falava que tipo de material ia ser usado, qual consumo, onde ia, qual sistema. Aqui na caixa d'água nós vamos fazer isso aqui, na cobertura tal coisa, ali é manta, ali é polimérica, ali é PU. Quem fazia isso era o aplicador. Sim. Não existia projeto e as construtoras também se acostumaram com isso. Então você pega muitas obras de construtoras grandes, mas que têm bons aplicadores, ou tem aplicadores tradicionais de referência que especificavam as obras. Então você chega nesses condomínios e o que você tem é um mapa de especificação só, né? Você tem Mas já é alguma coisa. Você tem o registro, né? Tem o registro do que era para ser feito. Nem sempre o que foi feito. É isso que eu ia falar. Tem a especificação, mas sempre tem alguém lá que muda a especificação, né? E acontece muitas vezes isso. A gente também, né? Também. O que eu falo que é uma das falhas do processo de construção e talvez um pouco da comunicação é que você pega uma obra com um projeto. Vamos citar um exemplo. Peguei uma obra com um projeto de especificação numa caixa d'água com uma resina acrílica, lá, uma membrana acrílica cimentícia. E aí, no projeto, aquele concreto estava perfeito. Sim. Então, eu vou fazer a membrana acrílica, não tem problema nenhum. Está especificado corretamente. Mas quando chega na obra, a execução falhou, está cheia de bicheira, tem emenda de concretagem, não está legal. Não dá para fazer membrana acrílica, tem que trocar o sistema. Qual que seria o processo natural? Chama o projetista. Para ele vir olhar. Vem aqui, vamos conversar. O que vai fazer? Vai fazer um PVC, ou sei lá, qual que é a especificação, PU, sei lá, vai trocar o sistema. As build. Atualiza o projeto, Atualiza o projeto. Vai ficar uma referência pro condomínio. A referência que fica, muitas vezes, é aquela que não foi executada. Exatamente. É o projeto inicial. É a especificação inicial. Cheguei muitas vezes em condomínio e olhava lá, mas tem manta nessa caixa d'água. E aqui é polimérica. Você sabe que eu já fiz assistência... Ou tem polimérica na laje. Que era mano. Eu já peguei assistência... Dá até uma coceira falar polimérica na laje. Eu fiz assistência do pessoal falar assim, não, mas a gente tá... O projeto tá desse jeito, o projeto tá correto, por que tá dando problema? Eu falei, gente, calma. Né, o projeto estar correto, o projeto é uma coisa. O que a gente tem que fazer? Ir lá e abrir e ver se foi executado conforme o projeto. E muitas vezes não é. É isso aí. Muitas vezes não é. Não quer dizer que ter o projeto é o que está lá, né? Então, não necessariamente. O primeiro documento que a gente analisa, que eu peço no condomínio, tem projeto de impermeabilização? Tem. Tá bom? Não tá? Tem um plano de manutenção? Esse condomínio que eu falei que foi uma obra que eu fiz, que eu fui chamado para orçar, o gerente predial é um colega meu. Me chamou, falou, pô, você que fez a obra, né? Então, estamos com uns problemas aqui, você não quer dar uma olhada? Tal, que nós vamos refazer aí, vou precisar de uma... Aí ele me chamou e falou, pô, mas isso aqui não é problema da construtora? Falei, vamos lá na sua sala, você tem o plano de manutenção? Você tem o manual? Tem na minha sala, eu tenho lá. É condomínio novo, depois da norma de desempenho. Tem uns 7 anos de construção. Tá dentro da norma de desempenho. Não, tenho sim. Mas você já abriu? Algumas vezes. Vê a impermeabilização. Aí ele abriu lá. Aí, ó, detalhes, ó. Quem fez aqui, ó. O que está escrito aí na manutenção das áreas de impermeabilização? A cada ano fazer
putz, eu nunca te chamei aqui para fazer visto, chamar a empresa de aplicação para fazer vistoria. Aí já faz tal. um xizinho. Na primeira Aí não ele foi falou, feito. aí a cada 3 meses fazer as limpezas dos ralos, dos obstruções, porque era um problema numa cobertura, limpeza dos ralos, conferência das fissuras, das Também não foi feito. Falei, você fez alguma vez? Ele, 6 anos, 6 para 7 anos do prédio. Nunca fiz. Eu falei assim, então você já sabe que você não vai chamar a construtora aqui, né? Exatamente. Exatamente. Ele falou, tá bom, tá bom. Não é porque você não quer fazer a garantia, não. Não é porque você não tem mais garantia. Você não tem mesmo. mais garantia. Então, você tem o documento de projeto, você tem o documento do plano de manutenção, né? Esse material que vai também ainda não tão bem elaborado. Que é o que vai pela construtora. Que vai pela construtora. E prédios antigos, quando dá sorte, a gente encontra um projeto. E olhe lá, né? Normalmente ou uma especificação. Um projeto que foi desenhado no Nanquim. No Nanquim, cansei de fazer isso, né? Cansei de fazer isso. Pegava os projetos lá em plotados, né? Para quem tem rinite é uma beleza. Ainda bem que eu não sofro desse problema. Né? Eu sofro. Mas você tem que ir lá e fazer cópia, tentar... Abrir tudo lá. Tentar redesenhar o projeto, né? Pegar algumas cotas e entender. E aí você imagina um projeto eu peguei tô fazendo uma consultoria, tô terminando uma consultoria de um condomínio, ele tem 40 e poucos anos, 50 anos quase, de construção. E aí os projetos estão desse jeito e a execução não tá igual ao projeto. Ixi. Aí nem Tinha adianta muito. Tinha um caixão perdido no projeto, tinha um enchimento, e aí é um caixão perdido. Aí você tem que levantar tudo, né? Para fazer a consultoria, você tem que ir lá e levantar tudo. A dureza é que você vai olhar, você vai ter que... É como se você fosse fazer um novo projeto. Sim. Começa, só que é o que eu falo, né? Qual que é a dificuldade para a gente fazer uma consultoria para condomínio? Quando eu faço uma obra nova, eu sei do zero e eu vou construindo. Sim. Então eu consigo planejar as etapas de acordo com o que eu E você sabe exatamente o que está ali, né? Quando eu vou fazer uma consultoria para um condomínio, eu preciso primeiro, na minha cabeça, eu preciso entender o que desmontar está ali. aquilo tudo, né? Então primeiro eu tenho que desconstruir para começar a reconstruir. E aí quando você começa a desconstrução, tem coisas que você nunca imaginaria que ia encontrar. Você encontra tubulações perdidas de elétrica, você encontra passagens de água pluvial ou de esgoto, ou interligações de esgoto com água pluvial. Caramba. Que não pode. Então você começa... Nossa, não é só corrigir a impermeabilização, tem outras coisas que vão precisar ser corrigidas no processo, durante o processo. Então, sempre numa reabilitação de um condomínio, a gente precisa deixar uma margem para o imprevisto. E aparecem, viu? Muito. Eu falo porque eu tive recentemente a reforma e aconteceu exatamente isso na minha casa. Tinha cano de água pluvial com esgoto. Nossa. Então, você vai falar, vou reformar uma parte. Não, beleza. Quando você começa a abrir, você fala, não vou poder reformar só isso. Vou ter que reformar isso e mais isso. E aí você vai só encontrando mais coisas para compor a sua reforma. Então, é complexo. E com relação às empresas que fazem impermeabilização, né, que eu falo, é uma questão bastante cultural. Quem faz impermeabilização em condomínios? São empresas de impermeabilização? Normalmente não, né? Não, é muito difícil. São poucos, os impermeabilizadores estão sempre nas obras novas, né? Os mais profissionais. Tem algumas poucas empresas que são especializadas em trabalho de condomínio, mas muitas vezes o trabalho de reforma de impermeabilização num condomínio é feito por um leigo, por um profissional não tão carimbado como um especialista de impermeabilização. É porque essas empresas geralmente são empresas de civil, né? Geral, não é? Mas esse é o que é o ponto. Eu falo assim, a impermeabilização num condomínio, ela não é uma obra de impermeabilização. É uma obra de construção. Ela é tratada junto com a civil. O impermeabilizador, um especialista em impermeabilização, só especialista em impermeabilização, quando chega num condomínio, ele precisa entender de caixilharia. Sim. É revestimento que tem que tirar, é demolição,
é jardinagem. Né? Tem um condomínio que a gente está fazendo, demorou 3 anos para sair. 3 anos, acho que estou exagerando, talvez uns 2 anos para sair a autorização para tirar as árvores. Ah, é por causa da ambiental, né? E aí você imagina, você tem... A estrutura está degradando, está vazando, pingando No carro dos e outros. é sempre o carro mais caro do condomínio que Aquilo vaza. que a gente A falou gente falou aquele dia. exatamente Sempre isso. vaza no carro mais Mais caro. caro do condomínio. Não tem Sempre. jeito. Até publiquei esses dias aí no meu Instagram uma inspeção que eu fui fazer e aí tava vazando, o cara falou assim, tá pingando nos carros aí, fui olhar uma Ferrari e não sei nem qual que é o nome do outro carro. Bem baratinho. Deve ser mais caro que a Ferrari ainda. O cara Nossa. falou, não, era mais caro que a Ferrari. A sorte é que o vazamento era do dono do apartamento, o apartamento térreo estava vazando na garagem e as vagas são dele. Ah, E então o vazamento era foi dele que mesmo. provocou numa reforma do apartamento. Menos mal, né? Então, Menos pelo menos não mal. estava vazando no De vizinho. um do outro, Ele né? ia reclamar menos, mas ainda assim Mas ainda reclama. estava o vazamento. Mas você sabe que outro assunto que eu ia entrar com relação ao plano de manutenção era justamente esse, assim, como você acha, né, que deve ser feito pelo condomínio esse plano de manutenção? Isso a gente focando em impermeabilização. Visto que, para a impermeabilização, a gente precisa de empresas especializadas, né? E normalmente isso não ocorre. Quando você contrata um especializado, você corre todo tipo de riscos, né? Se você contratou, não desmerecendo, né? Às vezes até um profissional com boa intenção, né? Mas ele não tem a condição de fazer isso, né? Não tem essa capacitação técnica, né? E ele vai entregar um trabalho até o limite do que ele consegue entregar. Quando a gente faz um trabalho de consultoria e projeto, né? Como você também faz, você entrega pelo menos da impermeabilização e daqueles sistemas, daqueles tipos de impermeabilização que você está utilizando daqueles locais, um plano mínimo de manutenção. São calhas, então como que tem que ser feita a manutenção, qual a periodicidade disso, qual o registro que você precisa ter disso, porque para o condomínio, e aí pensando em obras novas que estão em garantia de construtora, não adianta nada você fazer a manutenção. Você precisa fazer a manutenção e registrar. Porque amanhã ou depois, se você fizer a manutenção e der um problema, mas eu faço a manutenção. Garantia. Você precisa acionar a garantia, você precisa comprovar que você fazia a manutenção. Né? Então, a gente entrega o documento, mas pôr em prática é uma responsabilidade do síndico. E aí, isso envolve uma coisa que os síndicos profissionais, esse mercado profissional tem mostrado, né? A responsabilidade do síndico é extremamente grande. O síndico ele é responsável pela problemas trabalhistas, previdenciários. Caramba, eu não civil, sabia disso, não. Criminal. Que responsa, hein? A responsabilidade do síndico é imensa. E ele pode, inclusive, perder Os bens dele. para arcar com as Caramba. despesas do condomínio se ele falhar nisso. Então, se você é síndico, você precisa ter essa atenção. Contratar uma empresa especializada em engenharia de condominial para te dar o apoio, te ajudar a criar esse plano de manutenção para o condomínio, para que você mantenha todos os sistemas funcionando. Hoje é muito comum, os condomínios normalmente têm de praxe o elevador. Uhum. Porque as indústrias de elevador, o elevador é um meio de transporte, né? Então, assim, se você tirar a manutenção, o fabricante tira a garantia e os condomínios têm esse plano de manutenção de elevadores bem elaborado. É seguir aquilo para edificação, Replica o do né? elevador para o resto dos sistemas, Sim. né? Replica a manutenção das bombas, manutenção dos motores, a manutenção das periferias, dos jardins, porque um problema muito comum é essa manutenção de juntas, né? As juntas de dilatação, as juntas de movimentação que vão acumulando materiais e aí elas perdem a função. Sim. Vedações
selantes, são as coisas que é o Desobstrução dos beabá, ralos, né? é o beabá que vai fazer com que a impermeabilização consiga funcionar. Mas é engraçado, né? Que nem você falou que o elevador, ele já tem um modelo já tem um modelo a seguir, né? Porque são os elevadores. Replicar seria o mais fácil. Aí nós precisamos trazer um pouco da responsabilidade do nosso setor. Por que com o elevador funciona e com impermeabilização não funciona? Porque o fornecedor exigiu isso. Porque pra dar garantia, né? nós, no mercado de impermeabilização, precisamos levar essa cultura para as construtoras E depois e para as os condomínios. construtoras para os condomínios. Pra Porque a replicarem. construtora, quando ela entrega o condomínio, ela fala assim, ó, você tem que contratar a Atlas lá, ou sei lá qual outra, Para fazer a para fazer a manutenção. manutenção do elevador. Se você não contratar, eles vão tirar a tua garantia. Então, a mesma coisa tem que falar assim, ó, você tem que contratar Quem executou a sua empresa Imper de aqui. impermeabilização para fazer a manutenção. Você tem que chamar ele aqui e fazer manutenção. Pagar uma visita do projetista uma vez por ano aqui para vir fazer a inspeção para ver como é que estão os sistemas. Ou pagar o aplicador, a empresa de impermeabilização que fez a obra para fazer essas inspeções. Ou as manutenções preventivas, É se for o caso. conscientizar o condomínio, o usuário, da importância de você ter profissionais envolvidos, Aí a gente né? volta naquela questão da manutenção preventiva, né? A Gia de patologia sabe bem conhece a lei de Sitter, né? Sim. Você gasta 1 para fazer a manutenção, se você deixar, você vai gastar 5. Então, se programa para gastar 1. 5, 25, 125. Evolui né? 5 vezes, né? Então, você gasta 1. Agora, faz a preventiva, que é chamar a empresa de impermeabilização e pagar uma visita técnica, sei lá qual que é o valor hora dessa visita técnica, mas é um valor muito menor do que qualquer manutenção que você vai certeza. fazer. Certeza. Se você precisa chamar um engenheiro para fazer uma avaliação de problema, né, contratar a Soncini para fazer uma inspeção vai sair mais caro do que ter contratado esse engenheiro durante 5 anos. Né? Então, é um trabalho de levar isso para o mercado. Nós Conscientizar, né? precisamos Teoricamente, a gente precisa educar o mercado. Educar. Né? É uma cultura que não temos. A norma de desempenho e agora a norma de garantias vão puxar a orelha e vão falar assim, ó, você precisa ter um documento aí a mais, e isso o próprio Zé Miguel, né, que é do IBE, ele fala bastante, ó, as empresas de impermeabilização tem um mercado aí para as empresas de impermeabilização, que é o mercado de manutenção das obras recém-entregues, que a gente não está explorando. É um nicho bom, né? E aí, só para reforçar, pessoal, a gente está falando muito aqui de manutenção, né, focado em impermeabilização, mas só lembrando que com a entrada da norma de desempenho, né, de 2013 para cá, a gente projeta, né, tem que dimensionar uma vida útil de projeto, isso para toda a edificação, não é diferente para a impermeabilização, através do projeto. No projeto, o correto é a gente já mencionar as diretrizes de manutenção das áreas impermeabilizadas e a construtora incorporar isso nesse manual de manutenção que entrega para o usuário. Porque a norma de desempenho, ela fala de vida útil de projeto, mas que esses valores só vão ser atingidos desde que haja uma manutenção periódica, conforme a recomendação de projeto da construtora. Então, é por isso que é um assunto importante que a gente vem batendo tanto, né? E a gente está vendo que para a impermeabilização, assim, a parte de manutenção de imper ainda é algo muito novo para o mercado, né? Para o pessoal, para o usuário, vamos dizer assim. Manutenção é muito novo. Geral, né? O pessoal está acostumado a fazer o corretivo, né? É isso aí. Quando a calha transborda, aí ele vai lembrar da manutenção da da tirar as folhas. Aí você fala assim, aconteceu alguma coisa, vamos arrumar. Então, a gente fica muito... no passivo, né? Espera acontecer para ir poder arrumar. Isso. E você, quando a gente faz essa analogia com o mercado automobilístico, né? Que a gente fala assim, ó, garantias, né? De um carro, o carro deu 5 anos de garantias. Aí você vai lá olhar o manual, que é o que eu falo, manual de uso, operação, que o manual do carro tem 2.000 páginas, e o manual do condomínio, que tem vários sistemas,
Às Ninguém vezes, lê, né? e às vezes não tem 10 páginas o manual, né? Entendeu? Não dá para fazer um manual simplificado, a gente tem que evoluir na documentação disso e fazer um manual mais complexo. Se você pegar a norma de elaboração de manual, no quesito impermeabilização, acho que a palavra impermeabilização aparece 5 vezes. Tem 2 tópicos e um... É igual o cronograma que a gente conversou da Então, outra assim, vez, né? ele é muito... De obra. A impermeabilização nem aparece quase. Então, para quem desenvolveu a norma, impermeabilização é um assunto Talvez até desconhecido. desconhecido, para quem Então, desenvolveu. quem precisa levar isso A gente. para as construtoras somos nós. Né? É quem está dentro do mercado que vai poder falar, ó, primeiro, fabricantes, né? Os fabricantes, que eu falo, os sistemas nascem da necessidade e nas fábricas. Sim. E aí esses produtos são levados para as obras, são testados, né? Os testes comprovam os testes de laboratório em campo, Isso. e aí depois vão virar norma. Então o caminho nunca é tá na norma, depois vira produto de campo. Então a gente precisa fazer esse mesmo trabalho com os manuais de operação. Então a gente precisa pegar o conhecimento da fábrica, o conhecimento de campo e levar para dentro dos manuais das construtoras que vão chegar lá no condomínio. E aí, para as construtoras, qual que é o melhor caminho para isso? Para quem está construindo o prédio novo? É ter o apoio do projeto. Sim. É ter quem vai compilar essas informações dos sistemas num plano de manutenção mais eficiente, ou pelo menos dando mais informações, dando mais subsídios para a montagem de um manual, é o projetista. É verdade. E detalhe, o projetista é especialista em cada área. Então, o DIMPER Da vai lá, impermeabilização. vai colocar as diretrizes para montagem do plano de manutenção, o de elétrica, o de hidráulica, de estrutura e assim por diante. Aí a construtora deve compilar tudo isso, né? Mas realmente, é o que você falou, ser feito ali por quem conhece a dificuldade, os problemas, né, Gi? E na verdade seguir, né? Porque hoje Seguir você também. vê muitas vezes, é o que a gente comentou antes. Você vai pegar um projeto e às vezes não está feito o que está no projeto. Então, tem que partir isso de quem é responsável pela obra, falar, olha, você vai seguir exatamente o que está no projeto. Porque a manutenção foi vai elaborada em cima do que está no projeto. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade, assim. Você é muito procurado por obras novas para querer colocar, por exemplo, um processo. Eu vi que você falou que você não entra muito nessa questão judicial, mas te procuram para falar assim, ó, a gente está tendo um problema aqui de vazamento e a gente quer que a construtora venha resolver isso. Acontece. Acho que por conta de eu estar no mercado de atendendo construtoras, eu não sou muito procurado para isso, né? Mas acontece. Espero ver cada vez menos isso, né? Sim. Porque se a gente tiver uma boa elaboração de manual, eu acredito que isso projeto, manual, cada um fazendo a sua parte. Sim. Isso é não, o conjunto, né? Isso não impede de que existam falhas da interpretação ou falhas de execução que vão gerar uma demanda que vai ser judicializada, né? Eu tenho uma visão do problema, eu como fabricante, como construtor, posso ter uma visão do problema e o usuário, o cliente lá tem uma outra visão. Quem vai decidir isso aí lá é o juiz com auxílio de um perito. Sim. De um especialista, que é um outro problema que eu vejo hoje no nosso mercado. Porque o perito desconhece a impermeabilização. O perito desconhece o assunto, acaba dando um parecer que nem sempre, né? Não tem muito sentido, né? Então... a gente às vezes acaba é claro, né, que a gente nunca pode generalizar, mas acabamos encontrando alguns que ainda procuram informação, né? Eu participei, inclusive, de um caso que os peritos que estavam atuando, eles eram muito, olha, não conheço o processo, quero entender. Então, procurou para entender o processo e dar um parecer plausível para o caso, né? Mas o que a gente vê realmente é isso. A pessoa dá um parecer lá que ela acha
muitas vezes não está dentro do processo de impermeabilização, e às vezes também o juiz, ou não sei como isso é abordado dentro do campo judicial, acaba aceitando também porque não tem o conhecimento necessário para poder... Mas aí eu voltando à tua questionamento e até para complementar, na maioria das vezes o que eu vejo é as falhas da construtora, na maioria das vezes elas estão ligadas mais a falha da exigência do cumprimento das manutenções do que propriamente na falha da execução da obra. Então a gente vê muito, eu particularmente vejo muito mais falha de manutenção do que falha de execução. Interessante. E aí muitas vezes quando me chama, já aconteceu de eu ser chamado eu falo assim, olha, eu não vou atender vocês porque eu não vou conseguir defender vocês. Eu não vou pegar o dinheiro de vocês para montar saber que vocês vão perder. Você eu não consigo. O engenheiro que estava contratado pela construtora como assistente técnico é um cara que manja muito. Eu sei que ele manja, ele conhece muito. Então, assim, eu falei, ó, nem adianta, ele já tinha feito um laudo preliminar. Eu falei, você viu o laudo que ele fez? Vocês leram, né? Vocês leram? Eu não consigo defender vocês disso aqui. Ele está totalmente certo. Eu não vou pegar o dinheiro de vocês para fazer essa consultoria aqui, que perder, né? Vocês vão perder. Acho que é melhor compor um acordo com a construtora, que a construtora está propondo um acordo aí, né? Então acontece manutenções que são a falha aí, mas no manual não estava falando que eu tinha que fazer isso. Aí a construtora errou. Né? Mas estava lá no manual e o manual está na gaveta. Erro do condomínio. Erro do condomínio. Então, aí complicado. Aí não tem como ganhar uma causa que você... Você querer pleitear um direito que não é direito, já é querer se valer... esperto, né? Não é o correto. É uma esperteza aí, né? Não é o correto. Tem. Acontece, mas eu acho que... E espero cada vez ver menos isso, né? A conscientização dos condomínios, os síndicos profissionais... Eles estão vendo a necessidade de ter esse plano de manutenção apoio, e não né, só o plano de manutenção, seguir o plano de manutenção, né? Ter um documento na gaveta não vale de nada. É que nem você falou, ter o plano, seguir e registrar. Senão... Alguma construtora já te acionou para ajudar nesse manual de manutenção? Já. E qual a sua visão sobre isso? Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Mas é o que eu falo, assim, quando eu ajudo até... Eu sou uma parte, né? Quando a gente fala de impermeabilização, a gente tem que sempre pensar em pelo menos 3 atores ali, principais ali, que é o projetista, o fabricante e o aplicador. Eu, como aplicador, eu sou só um. Eu sou só um pezinho dessa... Tem que pegar a visão de todos. Precisa englobar tudo. Então, se você contratou o produto do fabricante A, B ou C, chama ele para a mesa e fala assim, e esse teu produto aqui que a gente aplicou nessa caixa d'água, o que eu tenho que fazer? Apesar que caixa d'água, por norma, você também tem que fazer uma limpeza a cada 6 meses e essa limpeza é o momento de fazer inspeção. Então, você pode inspecionar a impermeabilização da caixa d'água a cada 6 meses. Então... Recadinho para construtoras, então, hein? Pessoal, anotem a dica que é muito importante para vocês se respaldarem aí no futuro também. E para os condomínios, é a mesma coisa. Se você não tem um plano de manutenção, contrata uma empresa de engenharia condominial que vai fazer um levantamento de todos os sistemas, né? Vai fazer uma inspeção geral da edificação, monta o plano de manutenção e segue o plano de manutenção. Não só porque você vai ter a garantia do prédio, mas vai porque conservar você vai conservar o teu patrimônio, né? É o interesse do usuário, né? Muitas vezes o apartamento é o bem mais valioso que a pessoa tem na vida, da família, né? Então é o teu principal patrimônio. Sim. Se você escolher o mais barato só porque é o mais barato toda vez, se você negligenciar a manutenção, você está degradando o teu próprio patrimônio, né? É verdade. Eu acompanhei
uns 2 ou 3 anos, um corretor falou, eu fui condenado a pagar uma indenização para um cliente. Porque eu levei... O corretor? Corretor. Ele foi condenado a pagar uma indenização para o cliente, porque o cliente comprou um apartamento que ele levou para o cliente visitar. E ele comprou o apartamento. Quando o cliente comprou o apartamento, no mês seguinte, o condomínio determinou um X rateio para manutenção da impermeabilização, para reformar Da área comum. Da área comum, que estava com vazamento, tá? E era um problema que já era conhecido, e o corretor omitiu na hora de vender o imóvel. Olha que belo. Então você imagina, e não é diferente dos prédios na Orla de Santos que você vê que está torto. A impermeabilização muitas vezes Não dá para ver. o leigo não percebe. Não percebe. Para nós, nós vamos muito entrar fácil, numa garagem, tá vazio, É. né? Sempre. Sempre. Isso é de lei. Já começa a ver as calhas, já Mas, começa né? esse rufinho aqui. Embaixo da laje. É engraçado que a gente já anda olhando, né? Pra Parece cima. que o olho já... as manifestações patológicas chamam o nosso olho, assim. Então, assim, são cuidados que precisa ter. Porque você está comprando um imóvel que está com patologia, que está com problema, que vai custar muito. Nossa, interessante. Às vezes- Isso eu não sabia, por exemplo. Ele foi se responsabilizado Foi o pela relato omissão, né? do corretor. Ele falou, eu tive que pagar uma indenização para ele, porque ele falou que eu o induzia ao erro. Porque ele tinha as Nossa, conversas. Esse apartamento é muito bom, que esse prédio... Pagou. Caramba. Ele foi processado por omissão, né? E ele tá fazendo o trabalho dele de venda. Ele tá É. vendendo o imóvel. Caramba. Né? Mas era um imóvel com problema, um vício que ele... Complicado. É. Então, para os condomínios que estão aí, para os moradores, quando você tem um apartamento que vale milhões e você tem um risco de uma obra, um risco de uma estrutura que pode criar um problema, isso desvaloriza o teu patrimônio Com certeza. potencialmente. Então, investimento na manutenção é investimento no teu patrimônio. Exatamente. E tem pessoas que compram, né, um apartamento, uma casa, e levam anos pagando, né? Isso que eu ia falar, a vida toda, É né? vida pagando. Não é uma coisa assim que eu tô comprando. Ai, gente, tô comprando porque Que eu compro quero, todo dia, né? eu quero Que comprar, tô investindo. Não é isso. Muita gente compra porque aquilo é o único patrimônio que a pessoa vai ter ao longo da Sim. vida, né? Então, é uma desvalorização muito grande. Você comentou sobre estruturas aí, né, Alexandre? Eu acho que era legal falar, né, Gi? Sim, da é. importância, no seu ponto de vista, nessa área de manutenção relacionada à IMPER. Como que você vê essa interface, até o impacto da manutenção com relação aos sistemas estruturais e o de acabamento? O que normalmente chama a atenção do usuário é o vazamento Acabamento. no carro. No bem material. É o que ele vê, na verdade, né? Quando cai a primeira... Às vezes tem vazamentos na circulação e ninguém reclama. Mas quando a goteira cai no carro, aí ele começa a se incomodar. E aí que ele chama. E aí quando ele chama, normalmente a gente faz essa inspeção e enxerga que o problema está maior do que não é só naquele carro, né? E aí aquilo que eu falei, quando você tem um problema na estrutura, a correção da estrutura é 3 vezes maior do que a correção da impermeabilização. Então, isso precisa de uma intervenção muito rápida, né? Eu costumo falar quando eu faço uma inspeção, tá tranquilo, não vai cair, tá? Mas refaz a IMPER. Depende de quando você vai me chamar para voltar aqui. Eu tive recentemente numa obra, fazendo uma inspeção de um galpão, que é uma telha protendida, e proteção não avisa, né? Ela cai. E eu já tive um caso de um galpão que eu visitei, a gente tinha detectado, ela já estava com umas flechas, que você vai lembrar desse caso, e ruiu. Caramba. As telhas caíram. 2 anos depois, nós fizemos os orçamentos para refazer a cobertura toda, tal. Não foi feito e 2 telhas desabaram.
desabaram, não pegou ninguém, mas os operários estavam trabalhando na fábrica no momento que as telhas Só que perigo, gente. caíram, quebrou uma máquina e tudo. E aí depois disso, vamos fazer, agora vamos fazer. Ué, vocês viram o caso dessa semana, né? Das Da sacadas lá, Sacadas. das marquises Isso aí. balneário. E isso é no Brasil inteiro, né? As marquises no Rio de Janeiro começaram a cair, o município tem uma legislação de inspeção, Recife acho que também tem uma legislação de inspeção anual, aí conforme vai evoluindo a idade do condomínio, as inspeções são diminui o intervalo entre as inspeções. Quanto mais velha, menor o E período. existe um projeto de lei federal que mesmo depois de aprovado, precisa ser regulamentado, né? Mas o interessante seria que tivesse isso, para que a inspeção fosse obrigatória, né? Sim. Periódica, obrigatória, para pelo menos evitar esse tipo de problema, né? O que me chamou a atenção nessas sacadas foi que parecia realmente que não tava. É como se não tivesse engastado, né? Parecia que só tava colada, né? Eu até vi um comentário assim, nossa, mas tava colada, né? Porque eu pelo menos não. Eu olhei as imagens, eu não sei vocês, mas eu não vi ferragem aparecendo. Assim, no engaste, pelo menos um. É que esse ponto da ligação dessas estruturas em balanço é bem complicado. É complexo, né? Bem complicado. Às vezes ela cisalha mesmo, né? Então, e aí acho que é Não uma tem questão nem de escoamento. cálculo, coisas do tipo. E eles comentaram, assim, que tinha fissuras e infiltração, né? Então, assim, já tinha fissura e infiltração, pô, já é um indício de, cara, né? Isso aí. Vamos arrumar, né? Você falou assim, tem fissura? Já é um ponto. Já primeiro, vamos estudar essa fissura, né? Por que tá fissurando, né? Porque a tá fissura é um aviso, né? Pode ser um aviso de que movimentou, uma movimentação natural, porque E fissurou e parou, a né? Terra está girando, né? Tá Sim. tudo movimentando. Mas tem vibração, você tem você tem cargas, né? Você tem alteração de vizinhança, tudo pode Influenciar, né? Mas tem que inspecionar, tem que ter um... E aí, a fissura é o primeiro passo, né? O primeiro ponto. Se está infiltrando, aí tem Mais crítico ainda. fissura com passagem de água, aí você já precisa acender a luz vermelha. Luz Sim, vermelha. já precisa procurar. Ou seja, a falta de manutenção, né, ou não dar atenção devida à manutenção, pode levar a um comprometimento estrutural e Sim. até ter vítima fatal, né? Sim, com certeza. Mas é o que a gente falou, né? Infelizmente, os condomínios, as pessoas em geral, a gente também, né? Não me incluo aqui, né? A gente começa a procurar o problema quando ele está afetando acabamentos, o aspecto visual, né? A beleza, tá ficando feio. Nossa, ficou feio. E aí é o problema, porque muitas vezes o feio você corrige com uma tinta. Sim. No que tá visível ali, né? Quantas vezes a gente vê? Tem uma infiltração. Tá vazando ali. Não, tá bom. Dá uma lixada, pinta de novo. Aí dali 6 Ao invés meses de tá corrigir pintando o de problema, novo. você tá só maquiando ao invés de resolver a causa, você maqueia o efeito, né? E esse é um problema. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Manutenção também é um assunto que dá pano pra manga, né? Tem bastante coisa aí. E acho falta que de manutenção. A falta dá muito problema, dá muito problema. E Alexandre, como que você acha, a gente conversou bastante aqui de conscientização, né, Gi? Sim. Você também, assim, como que vocês acham que a gente pode conscientizar, não só, né, a gente tem que conscientizar os nossos clientes, que são as construtoras, o pessoal que nos contrata, com relação à importância do manual do usuário, da informação que tem que conter no manual do usuário com relação à impermeabilização, mas principalmente como conscientizar os condôminos, os síndicos, né? O Alexandre até participou recentemente aí de um evento que eu achei muito legal, né? Específico para síndicos, né? Administradoras. Para administradoras de condomínio. Acho que esse é o público. Esse é o público que precisa ganhar. E não é só o público, o síndico em si, mas o condômino, se né? o morador, né? Se a sociedade tiver essa consciência, numa reunião imagina, tem um síndico ou um zelador em um prédio, um condomínio com 4, 5 torres, ele é um só.
Sim. Mas se essa consciência for coletiva, qualquer um que passar na garagem e ver uma Já vai falar, mancha gente. com solo, eu assisti o podcast Isso. das dos engenheiras engenheiros notáveis, e notáveis, elas falaram que quando tem essa mancha aqui, ó, Quando tem É calha porque embaixo tem da infiltração laje, né? e eu preciso acionar o pessoal da manutenção aqui do Exatamente. condomínio. E aí você cria uma consciência coletiva com relação a esse problema, né? E aí você tem uma melhora geral, né? Primeiro é o conhecimento, né? Sim. Se você não sabe, você não vai tomar nenhuma atitude. Né? Vai olhar a mancha e vai falar, ih, tá feio, tem que pintar. Vou avisar lá o zelador que tem que pintar ali. Eu já fui chamado para inspeção, o cara falou, tem uns vazamentos num condomínio, você pode dar uma olhada? Eu falei, tá bom. Eu cheguei no condomínio, na garagem, simplesmente não dava para olhar a laje. Cheio de calha. Não, eles tinham feito um telhado de telha de fibrocimento embaixo do telhado. Da laje? Uma estrutura de madeira presa nas estruturas de concreto, telhinha, com calhazinha. Então imagina um telhado embaixo da laje. Gente do céu, essa é boa. É como se Telhado fosse aquelas... embaixo da laje, essa foi demais. E tava lá, bonitinho, bem feitinho. O telhado tava lindo. É igual... Tava perfeito, né? Quantas vezes a gente chega em obras e a gente vê aquela calha até pintada, né? Bonita, Nossa, maravilhosa. Tá brilhando a calha. Tinta eletrostática, pintura eletrostática nas Aí calhas. gastou um dinheirão na tinta eletrostática só pra maquiar uma infiltração. Aí, não, e tem gente que olha e fala, nossa, olha que organizado, que capricho, né? Que capricho. Não, esses calha da calha é bom, hein? Coitada da ferragem gritando embaixo da calha. Esse é o problema. Fala assim, vocês precisam tirar todo esse telhado aí pra poder inspecionar. Sim. Desmonta esse telhado gente, aí. essa pra mim foi... Telhado abaixo, né? Sob laje, né? A gente vê muita parede falsa. Esse cliente, ele não me deixou tirar foto. Por que será, né? Ele não deixou O tirar negócio foto. foi Eu posso punk fotografar? Ele falou, prefiro que não. Nem imagino por quê. Gente, mas olha, o nível, eu não sei o nível da construção, né, do padrão, mas até os usuários, né? Já pensou você ter um telhado embaixo, Esse é uma situação que é um prédio comercial e a garagem é um terceirizado, sabe? É um estacionamento. Tá. Entendido. Então, complicado. Porque... Até para resolver vai ser, né? Ele e em cima tinha lojas, tinha um restaurante, o trecho que vazava mais estava bem no restaurante, que era uma área interna, ou seja, a gente já passou por alguns problemas de restaurantes, né, Marissa, juntos? Verdade. A gente teve alguma experiência com restaurante e shopping. Terrível, Nossa, terrível. gente, mas agora, assim, eu fiquei chocada com essa do telhado. Fizesse um forro, pelo menos, pra ficar um pouco mais bonitinho. Bonito. Não, aquele é de fibrocimento ainda? Nossa, Deus. Não, gente, A gente, eu falei esses dias que o povo da construção civil, os profissionais, são criativos demais. Pois né? A criatividade, eu deveria usar essa criatividade pro lado bom da história, né? Não para ficar fazendo maquiagem, escondendo um problema, né? Nossa. Realmente, para as gambas tem de tudo. O Alexandre tem umas... A gente falou no podcast do Denis, que a gente já conversou com os meninos, que a gente vai começar a trazer foto, imagem pra gente conseguir. O Alexandre tem uma biblioteca, menina, que... Alexandre, eu falo pra ele assim, quando precisa de foto pra aula, eu falo, mentira, isso aqui não é verdade, olha isso, isso aqui é... Nós vamos chamar, então, a gente falou pro Denis do 2.0, o seu vai ser o 3.0. A gente vai colocar bizarrices da impermeabilização. Uma boa, já vamos anotar que isso aí é um tema fantástico. Muito bom. Muito bom mesmo. Alexandre, obrigada mais uma vez por dividir aí com a gente o seu vasto conhecimento, né? Essa experiência aí agregou pra caramba pra gente, pros nossos seguidores. Com certeza vai conscientizar muita gente. Com certeza. Né? Acho que a ideia é essa mesmo, da gente conseguir divulgar para maior número de pessoas informações corretas, né? Conscientizar desde a área técnica, né? Que são tanto os impermeabilizadores da nossa área, o pessoal de construção civil que a gente está no dia a dia, manutenção, né? Que está sendo essa área aí também, e principalmente a sociedade, né? É isso aí. É isso que a gente precisa. Esse
que é o caminho, né? Não, Gi? Com certeza, bom. eu já até anotei. Vocês acham que eu tô brincando? Anotei. Bizarrices da Ímpar Da Ímpar. 3.0. A gente volta com o Alexandre mais um dia aí, Com gente. certeza. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, Olha, gente. a ideia nossa, quando a gente iniciou esse projeto, é realmente compartilhar e disseminar o conhecimento, porque eu tenho a mesma opinião que você. Quanto mais pessoas na nossa área de trabalho estiverem conscientes e indo pelo mesmo caminho, a gente vai ter aí uma área muito melhor de Melhora o trabalho. mercado, né? É isso aí. É, A concorrência, o todo, né? A engenharia, né? O A gente livro- vai melhorar o nível dos O profissionais. livro na biblioteca, na estante, não ensina nada. Não. Você precisa abrir o livro E ler. E ler, E com praticar. certeza. Isso aí. Isso Com aí. certeza, mas muito obrigada aí, olha... Eu aprendi um monte de coisa, Eu também. Marissa. Com Hoje certeza, a eu gente já sempre fiz aprende, outras né? anotações Eu aqui. também. A gente está aqui sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E compartilhar é o melhor caminho. Isso aí. Não tem outro jeito. Ale, mais uma vez, sua rede social. Seus contatos. Ensino engenharia, faço consultorias de condomínio e a Detalhes Ímpar para serviços de impermeabilização, consultoras. Gi. @engenheira Gisele Azevedo. Isso aí. E, como sempre, né? Engenheiras @engenheiras Notáveis. notáveis, né? Sigam lá a nossa página no Instagram. Sigam-nos aí também no nosso canal do YouTube. Escute no Spotify, né? Tem muita gente que nem sempre, né, está na correria aí do dia a dia, não consegue assistir no YouTube. Liga lá no carro o Spotify, vai ouvindo que também tá muito bacana o conteúdo. Inclusive, eu tenho feito isso até com os nossos. O caminho passa rapidinho. Você nem se Olha. estressa com o trânsito. Eu tenho recebido alguns prints do pessoal, ó, tô aqui No assistindo, Spotify. hein? Falei, opa, continua que vem coisa boa por É. aí. Com certeza, pessoal. Sigam-me também na @menezesma, no Instagram, redes sociais, e @engenheiras notáveis. Nos sigam para as dicas aí também, aguardem os próximos episódios. Não deixe de nos acompanhar por aqui, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.